Ele decifrou o segredo que 2000 anos de história tentaram esconder. Na penumbra da igreja barroca de Ouro Preto, o ar cheirava a cera antiga e poeira de séculos. O silêncio, pesado de ouro e história, parecia engolir os murmúrios distantes da família Ribeiro. Laura, a restauradora, buscava ordem no caos do tempo, mas a ordem estava prestes a se quebrar. Lucas, de 5 anos, parou diante da réplica da pintura da Última Ceia. Ele não olhou para o centro, mas para os detalhes. Seu dedo pequeno traçou um padrão exato, do mestre ao apóstolo João. O gesto era preciso, ensaiado por milênios. Ele escreveu o segredo da taça na posição dos dedos, ele sussurrou. Laura sentiu o calor familiar da mão do filho, a conexão inquestionável entre mãe e criança. A voz, porém, não era de criança. Carregava o tom solene do sino da igreja, uma sabedoria antiga e profunda. A leveza do domingo desmoronou. O olhar de Lucas trazia uma tristeza que não era dele, e a menção ao segredo da taça criou um nó de apreensão no peito de Laura. Na mesa de casa, o cálice de prata que Lucas usava para beber água, um objeto comum, esperava. Foi ali, naquele instante, com o peso de 2 milênios no ar, que a muralha cética do professor Daniel começou a rachar, conduzindo-os ao primeiro sinal. A quietude da manhã em Ouro Preto não era apenas a ausência de ruído, mas a respiração lenta de uma cidade construída sobre o tempo. Naquele labirinto de ladeiras e igrejas douradas, a família Ribeiro vivia uma rotina entre o passado e o presente. Laura, uma mulher de 38 anos, encontrava sua paz mais profunda na poeira dos séculos. Suas mãos, firmes e delicadas, eram habituadas a restaurar obras sacras, buscando a ordem em painéis rachados e a beleza em vestígios de cores desbotadas. Ela vivia da arte de consertar o tempo. O marido de Laura, Daniel, um respeitado professor de História da Arte na universidade local, era a força que se opunha ao mistério. Daniel era um homem que vivia e respirava evidências. Para ele, o passado era um conjunto de fatos a serem provados com documentos, pergaminhos e a fria lógica da arqueologia. O casal equilibrava-se entre a fé estética de Laura e o ceticismo acadêmico de Daniel. No centro da experiência deles estava Lucas, um menino de 5 anos. Ele não era barulhento como as outras crianças da idade. Carregava nos olhos castanhos uma intensidade que inquietava, uma calma que parecia antiga. Lucas brincava com blocos de madeira, mas seu silêncio era frequentemente preenchido por murmúrios em uma cadência que não era a da sua infância. O conflito que pairava no ar da casa Ribeiro não vinha do exterior, mas de dentro da alma de Laura. Ela havia deixado para trás uma carreira promissora como curadora em São Paulo, uma vida de propósito reconhecido e prestígio, trocando-a pela tranquilidade de Minas Gerais. Uma culpa silenciosa a mordia no peito, a sensação persistente de ter negociado sua vocação por uma paz que parecia, às vezes, vazia. Ela olhava para os entalhes barrocos e se perguntava se sua própria vida não era uma obra inacabada. O detalhe que quebrou a normalidade, o gatilho, surgiu em uma tarde de domingo, sob a luz filtrada de uma pequena e modesta igreja barroca, no alto de uma das ladeiras menos frequentadas da cidade. Laura estava envolvida em avaliar a umidade de um altar-mor, e Daniel distraía Lucas com histórias sobre os anjos esculpidos. O cheiro de cera antiga e madeira envelhecida pairava no ar, pesado e solene. Lucas se afastou do dourado excessivo das esculturas. Seu corpo pequeno foi atraído para uma réplica da famosa pintura da Última Ceia, pendurada na parede lateral, menos imponente, mas estranhamente magnética. Laura de longe viu o filho parar. O menino não demonstrou a curiosidade infantil de quem aponta para os pães ou para a figura central de Jesus. O que ele fez foi um gesto que paralisou a respiração de Laura.
Com seu dedo pequeno, Lucas traçou um padrão exato, quase ritualístico, primeiro sobre o mestre, e em seguida deslizou o toque para a figura de João, o apóstolo, aquele que repousava a cabeça no peito de Cristo. O silêncio da igreja foi quebrado, não por um grito, mas por um sussurro que carregava o peso solene do sino de bronze. A voz de Lucas, embora baixa, ressoou nos ouvidos de Laura com uma clareza perturbadora. Não era a voz de uma criança de 5 anos, mas o tom de alguém que trazia uma autoridade aprendida há séculos. "Mamãe!" Ele chamou, mas o som parecia sair de um lugar muito mais distante que sua garganta. Ele escreveu o segredo da taça na posição dos dedos. Eu fiz isso para ele se lembrar. Laura sentiu o ar frio subir pela espinha, um arrepio que não era de medo, mas de um reconhecimento impossível. O coração começou a bater mais rápido, mas não com pânico. Era a batida de algo sendo lentamente despertado em sua alma. A taça. Laura pensou imediatamente no objeto que se tornaria o símbolo visual deste mistério. Um cálice simples de prata, um presente de batismo que Lucas usava para beber água em casa. Para o menino, era apenas um copo especial. Para a mãe, era agora um elo que se formava com o indizível. Naquele momento, o que a atingiu não foi o teor da frase, um código, um segredo, a taça, mas a precisão do gesto e a tristeza antiga que, por um instante, ela jurou ter visto nos olhos do filho. A leveza de um domingo de família desabou. A culpa silenciosa de Laura pela sua vida simples foi subitamente substituída por algo maior, algo que a puxava para um propósito que ela não havia sequer concebido. Daniel, o professor de história, aproximou-se confuso, sem ter ouvido o sussurro completo. "O que foi, filho? A história da arte te deixou pensativo?" Ele sorriu, buscando a normalidade. Lucas apenas olhou para ele, e a serenidade em seu rosto era um contraste brutal com a confusão interna que rasgava Laura. Ele não repetiu a frase, apenas segurou a mão da mãe, e seu toque era estranhamente consolador. Laura e Daniel saíram da igreja sob o sol que começava a se pôr, mas a sombra que os acompanhava não era a da tarde. Era a sombra de uma dúvida que tinha acabado de ser plantada no coração daquela família. Era um detalhe inquietante que convidava a continuar, a desvendar o que mais aquela criança de olhos antigos havia trazido de um lugar que ninguém ali conseguia nomear. A jornada da busca pela verossimilhança acabara de começar, e ela já estava irremediavelmente desequilibrada. A taça de prata esperava em casa, agora carregada de um significado que transcendia sua origem material. A rotina da família Ribeiro parecia resistir ao acontecimento, como um tecido antigo que, por hábito, se recusa a rasgar. Laura, a pessoa no centro da experiência, tentou desesperadamente costurar a normalidade. Ela tratou o sussurro de Lucas na igreja como a imaginação fértil de uma criança que passara tempo demais perto de imagens sacras. Imaginação fértil, ela repetia para si mesma na solidão das noites, buscando uma âncora racional. Daniel, o professor, refugiava-se na biblioteca, virando páginas de antigos tratados de iconografia e simbologia, buscando um precedente lógico para o gesto do filho, para o padrão dos dedos. Mas a lógica, seu fiel instrumento, não conseguia mais manter a porta fechada contra o que estava por vir. O primeiro vestígio de que algo inclassificável estava em jogo não veio em palavras, mas em traços. Lucas começou a desenhar obsessivamente. Não eram os rabiscos coloridos e informes de outras crianças. Eram padrões. Folhas e mais folhas eram preenchidas com a disposição exata das mãos dos homens na pintura da última ceia. O detalhe perturbador era a caligrafia. A criança de 5 anos desenhava com uma precisão que desafiava sua coordenação motora.
E no rodapé de muitos desses desenhos surgia uma sequência de letras e números que Daniel reconheceu imediatamente como algo próximo ao aramaico antigo. Não eram apenas letras, eram uma cifragem, um código que desafiava a erudição do professor. Ele passava horas na biblioteca universitária, consultando textos apócrifos e dicionários de línguas mortas. A cada tentativa de identificação, ele encontrava apenas becos sem saída, aumentando o desconforto que sentia no peito. A razão, sua força e seu escudo estava começando a falhar em protegê-lo do mistério que entrava pela porta de sua casa. A subida de tensão ocorreu numa noite de quinta-feira, sob a luz amarela da sala de jantar. Daniel havia convidado o Dr. Ernesto Ferraz, um arqueólogo renomado e seu colega mais cético, a força que se opõe a qualquer incursão no sobrenatural. Ernesto ria com uma autoridade condescendente da história do Código dos Dedos de Lucas. Ele representava o olhar frio e analítico que Daniel tentava manter. A intenção do professor era clara, que um especialista desmascarasse a fantasia e devolvesse a sanidade ao lar. A atmosfera na sala de jantar estava pesada com o cheiro de vinho tinto e o peso do ceticismo acadêmico que pairava sobre a mesa. Lucas, sentado à mesa, permanecia em silêncio. Seus olhos antigos, fixos no Dr. Ferraz, pareciam vasculhar não a superfície, mas as camadas mais profundas de sua memória. Quando o arqueólogo riu mais alto, chamando a história do menino de fábula medieval sem base histórica, Lucas o interrompeu. Ele descreveu, com uma precisão que fez o vinho gelar nas taças, uma briga acadêmica íntima que Ernesto teve anos antes, numa escavação distante, sobre a datação de um pergaminho no Mar Morto. Lucas mencionou a data exata, a localização da disputa e o detalhe crucial, o nome de um pergaminho menor que a comissão havia julgado irrelevante. Era um detalhe que ninguém fora da comissão saberia e que o próprio Ernesto havia varrido para debaixo do tapete de sua memória profissional. O riso morreu na garganta do arqueólogo, substituído por uma palidez de mármore. O confronto não foi físico, mas a revelação atingiu a força que se opõe como um golpe silencioso. Daniel viu o abalo na muralha cética de seu colega e sentiu o vislumbre de que seu filho estava revelando uma verdade que sua própria ciência não podia tocar. O medo frio competia com uma esperança impossível. Este momento marcou o início de uma intensa alternância natural de emoções no casal. Laura sentia uma mistura complexa de pavor e excitação. O que Lucas trazia era a chance de sua vida em Ouro Preto não ser uma fuga, mas sim a preparação para um propósito maior, um segredo ancestral que a procurava. Ela se agarrava a essa esperança, a possibilidade de uma redenção sutil. Daniel, por outro lado, via na transformação do filho a ameaça de uma doença, ou pior, a possibilidade de o menino estar sendo explorado por algo que ele não conseguia nomear, um trauma psicológico. Ele se tornou a força de resistência, o guardião da sanidade da família. O medo era o motor de sua rigidez. Ele insistiu no teste profissional. A peregrinação aos consultórios começou. Pediatras, neurologistas, psicólogos infantis. Cada especialista trazia consigo um arsenal de testes para medir a mente e o cérebro. A conclusão médica inicial foi a única parte previsível, mas paradoxalmente a mais perturbadora. Lucas era, em todos os aspectos clínicos, brilhante, mas perfeitamente saudável. Sem vestígios de distúrbios neurológicos, sem sinais de invenção patológica. A ciência, que Daniel tanto confiava, deu de ombros, entregando o menino de volta à família com um laudo de normalidade que só servia para intensificar o mistério que pairava sobre eles. O problema não era Lucas, mas a realidade que ele estava desvendando. O ato se moveu para o silêncio inquietante do lar. Numa noite qualquer, Daniel observava Lucas no quarto,
O menino não estava mais desenhando ou falando do passado. Ele pegou a taça de prata, o simples cálice que usava para beber água, mas não bebeu. Em vez disso, Lucas curvou-se sobre ela, em uma reverência que nenhuma criança de 5 anos poderia ter aprendido, um gesto de respeito aprendido há séculos. Seus olhos estavam fechados, a luz fraca da noite refletindo no metal. Era um gesto de adoração ou de memória. A taça havia deixado de ser um objeto doméstico, tornara-se um portal, um receptáculo de um tempo esquecido. A dúvida de Daniel já não era se o filho estava doente, mas se ele, o professor, o homem da razão, era capaz de aceitar a verdade que a criança estava ali para lhe mostrar. E ele sabia, naquele instante, que a busca estava apenas começando e que a próxima prova seria decisiva. A tensão crescia de forma contida, mas incessante. A conclusão médica inicial, a única parte previsível, tinha deixado a família em um limbo estranho. Lucas era normal, mas o que ele sabia era impossível. A razão havia se exaurido e a lógica de Daniel, o professor, havia se rompido. O inexplicável não era mais um evento isolado, tornara-se o novo cotidiano. Lucas não apenas desenhava o padrão das mãos. Ele começou a falar, em sussurros durante a noite, sobre a vida do apóstolo João. Eram detalhes pequenos, íntimos, sobre o cheiro da oliveira, a aspereza da túnica, a forma como a luz do sol batia nos telhados de barro. Para Laura, a pessoa no centro da experiência, o medo do sobrenatural começou a se misturar com um fascínio irresistível, a sensação de estar testemunhando um milagre. O conflito emocional atingiu um novo patamar, iniciando a alternância natural de emoções que definiria este bloco. O medo da loucura se debatia contra a esperança de um propósito maior. A culpa de Laura por ter abandonado sua vida profissional em São Paulo foi engolida pela gravidade do mistério que agora a escolhia. Ela não estava apenas restaurando obras de arte. Ela estava prestes a testemunhar uma obra-prima do tempo. Daniel, a força que se opõe, oscilava entre a busca desesperada por uma falha no comportamento do filho e o terror de que tudo fosse, de fato, real. Sua rigidez acadêmica estava se derretendo sob o calor da evidência impossível. Nesse cenário de desequilíbrio, surgiu uma personagem secundária, um confidente simbólico, Irmã Angélica, uma teóloga idosa e reclusa, amiga de longa data da família. Angélica representava a fé que não exige prova. Quando Laura lhe mostrou os desenhos de Lucas e contou sobre o código dos dedos, Angélica não riu nem se assustou. Ela apenas tocou os símbolos em aramaico com uma reverência serena. Ela validou o indizível, explicando que os padrões de Lucas eram uma criptografia conhecida, usada pelos primeiros cristãos para proteger textos sagrados da perseguição romana. Ela falou sobre memórias da alma, o peso do tempo impresso na consciência, almas que retornam com missões inacabadas. O carrossel emocional mais forte começou a girar com a chegada dessa validação externa. Laura sentiu um alívio avassalador. Ela não estava louca, nem seu filho estava doente. Aquele alívio deu lugar a uma tensão aguda, quando Lucas, sentado no chão da sala, cercado por desenhos e livros antigos, teve seu momento de catarse. Ele não apenas repetiu a frase da igreja, ele a expandiu. Com os olhos fechados, a testa franzida em um esforço que parecia físico, ele revelou que havia um evangelho escondido, escrito por João para ser decifrado apenas por quem lembrasse do amor incondicional. A revelação não era sobre dogma, mas sobre afeto, uma busca que transcenderia o tempo. A revelação íntima e inédita veio em seguida, esmagando o último vestígio de ceticismo que restava em Laura. Lucas, após a exaustão da revelação, correu para os braços da mãe. Aquele abraço não era o de um menino de 5 anos.
Era forte, desesperado, consolador. E então ele sussurrou uma oração em aramaico no ouvido de Laura, uma melodia suave, ritmada. O som atravessou Laura como uma flecha de reconhecimento. Não era a língua que a atingiu, mas o ritmo. Era a canção de ninar que ela, e apenas ela, cantava para ele ainda bebê, uma cantiga sem palavras, feita de notas e pausas, que ela mesma havia inventado. A melodia que pertencia apenas aos dois, agora era recitada em uma língua morta. Daniel, que observava a cena da soleira da porta, sentiu o chão ceder sob seus pés. Ao ouvir o ritmo da oração, ele caiu em prantos silenciosos, a muralha cética desmoronando sob o peso da evidência que era profundamente pessoal. Não havia como explicar. Não era mais a briga acadêmica de um colega, era a canção de ninar de seu filho, ligada a um apóstolo de 2 milênios. Sua dúvida racional transformou-se em uma busca desesperada por tocar o indizível. O ato alcançou o ponto de virada definitivo. Daniel e Laura, agora unidos pelo pavor e pela fé, passaram a agir não como pais confusos, mas como investigadores. Eles trabalharam com irmã Angélica, decifrando a cifragem dos desenhos. A tensão os uniu. O ato terminou com Lucas, com uma caneta hidrográfica em mãos, desenhando o último pedaço do código. Um detalhe crucial no semblante de João na última ceia, que, quando sobreposto ao mapa de Ouro Preto, indicava a localização precisa de um artefato milenar. O símbolo era o dedo de João apontando para o coração, e na tela da cidade, o lugar era o porão abandonado da antiga biblioteca eclesiástica, o coração silencioso da história de Minas. A revelação os impulsionou para o confronto final. A busca que se iniciou na calma da erudição de Daniel e na fé intuitiva de Laura os levou ao porão. O tempo parecia ter se condensado em uma única noite, longa e escura, onde a chuva lá fora caía com a intensidade de um presságio. Era noite de clímax. A antiga biblioteca eclesiástica de Ouro Preto, um edifício venerável, cujas pedras guardavam séculos de silêncio, tornava-se o palco do confronto final. A cena era sensorial e simbólica. O porão era um ventre escuro, com cheiro de mofo e papel envelhecido, um lugar onde o tempo parou. A luz vinha apenas da lanterna que Daniel segurava, um feixe tremulante que lutava para perfurar a escuridão úmida. Laura, Daniel e irmã Angélica estavam ali, os rostos tensos, iluminados de baixo para cima, como em um antigo quadro. Lucas, a pessoa no centro da experiência, estava em um silêncio absoluto. Ele não chorava nem sorria. Apenas segurava a taça de prata, o simples cálice doméstico, agora elevado ao status de relíquia. O metal refletia a luz fraca, quase como um espelho de prata polida, e era o único ponto de brilho naquela escuridão. O silêncio de Lucas não era de medo, mas de uma concentração profunda, como se ele estivesse sintonizando-se com um tempo que já havia vivido. O confronto não era com uma pessoa, mas puramente emocional e metafísico. Daniel, o historiador, o homem da razão, estava em uma luta interna desesperada. Ele tocava o muro de pedra indicado pelo código de Lucas, buscando obsessivamente por fissuras ou sinais de construção falsa. Sua mente gritava a força que se opõe. A taça não pode ser uma chave. O menino não é um apóstolo. Isso é uma loucura. Mas seu coração, que havia sentido o peso da melodia em aramaico, o obrigava a acreditar. Ele estava dividido entre a prova irrefutável de seus sentidos e a negação teimosa de sua formação. Laura observava o marido. Ela via a dor em seu rosto, a agonia de um homem perdendo sua estrutura de mundo. Ela estendia a mão, tocando as costas de Daniel, oferecendo não palavras, mas a força silenciosa da empatia. Sua esperança estava ali, palpável, misturada ao medo de que, ao moverem a placa, encontrassem apenas mais poeira. A subida de tensão era lenta, sufocante.
O ápice chegou quando Daniel finalmente percebeu que o ponto não era uma fissura, mas um pequeno entalhe, exatamente no formato do fundo da taça. Com as mãos trêmulas, ele encaixou o cálice de prata. Não houve ruído de engrenagens ou magia. Houve um som seco, como um osso se movendo. Daniel empurrou uma placa de pedra escondida. O vento entrou no porão. Não era um vento forte, mas um sopro gelado que varreu a poeira e fez a lanterna oscilar perigosamente. E nesse instante, um silêncio absoluto caiu sobre o grupo. Não o silêncio do porão, mas um silêncio de suspensão. O ruído da chuva lá fora, que havia sido o som de fundo da tensão, cessou por completo. Era o som do tempo parando. Lucas, no momento de maior tensão emocional, fechou os olhos. A taça em suas mãos, ainda refletindo a luz da lanterna, começou a emitir um brilho suave e quente, não como a luz de um foco, mas como a irradiação interna de algo antigo. Essa luz suave tocou o objeto escondido na cavidade revelada, um pergaminho enrolado, envolto em um tecido de linho. Então a voz. Não mais o sussurro infantil, mas uma voz calma e antiga, com a autoridade de quem carrega uma verdade de 2 milênios, preencheu o espaço. A voz não vinha de Lucas, mas parecia usar o menino como um canal. É o pergaminho de João. Ele me disse para entregar à mulher que me ensinou a amar de novo. A voz de João, o apóstolo, falou com a serenidade de quem finalmente encerra uma conversa. A tensão atingiu o pico. Daniel, esquecido de sua razão, puxou o pergaminho. Suas mãos, as mesmas mãos que folheavam documentos seculares, desenrolaram o linho amarelado. A primeira linha do texto, em aramaico, foi traduzida por Irmã Angélica, que chorava em um misto de êxtase e reverência. Não era uma profecia sobre o fim dos tempos ou um dogma que abalaria a igreja. Era uma carta de amor. João escrevia para Jesus, pouco antes da crucificação, revelando que o verdadeiro segredo do encontro final, da ceia, não era um ritual, mas a prova de que o amor humano incondicional continuaria a alimentar a fé. Era um registro íntimo, uma certeza de que a conexão entre eles sobreviveria a tudo. A liberação emocional foi a catarse de Daniel e Laura. O choro simultâneo. Não era um choro de medo ou de luto, mas de alívio avassalador e aceitação. O historiador e a restauradora estavam ali, tocando o indizível, confirmando que o amor que sentiam pelo filho era, de alguma forma, o mesmo que unia almas através dos séculos. A luz suave da taça se apagou, e o porão voltou a cheirar a mofo e antiguidade. O confronto havia terminado. A verdade havia sido confrontada, e embora fosse um segredo inquestionável, era um segredo de amor. A cena do porão, a luz que irradiava, a voz antiga que ressoava e o choro de alívio, ficou para trás como um sonho vivido em vigília. O pergaminho, enrolado e protegido, era a prova física de uma experiência metafísica. O ato final começou com a exaustão emocional da catarse e a necessidade de reintroduzir o elemento da autoridade para dar verossimilhança ao inexplicável. O pergaminho foi levado ao Instituto de Pesquisas de Manuscritos Sagrados, IMPS, uma instituição séria no Rio de Janeiro. Daniel, o professor que agora carregava o peso da fé, acompanhou o processo com uma ansiedade febril. A autenticação por meio de testes de carbono 14 e análise de caligrafia por especialistas internacionais confirmou a sua idade. Era genuíno, datando do 1º século, redigido por uma mão de extrema erudição e afeto, exatamente como Irmã Angélica havia intuído. O documento não era o código secreto que abalaria os pilares de uma instituição, mas sim um segredo íntimo, a prova de que o amor era a única lei inquebrável. O documento foi rapidamente catalogado como a Epístola do Encontro, e embora as autoridades eclesiásticas tenham tentado inicialmente manter a descoberta em segredo, a evidência histórica era grande demais para ser contida.
A presença que resiste, encarnada no Dr. Ernesto Ferraz, o arqueólogo cético, nunca foi convencida do elemento reencarnação, mas foi silenciada pela inegável autenticidade do texto e pela descrição precisa que Lucas, o menino, havia feito do processo de cifragem. Ferraz tornou-se apenas uma nota de rodapé no grande mistério, a voz da razão que se curvou diante do fato. Para Laura e Daniel, a resolução do conflito foi profundamente pessoal. Eles encontraram o fechamento emocional. A culpa silenciosa que Laura carregava por ter deixado sua vida em São Paulo se dissolveu completamente. Sua vida em Ouro Preto não havia sido uma fuga, mas sim a preparação para um propósito inominável e maior. Ser a guardiã do reencontro, a mãe que acolheu um amor milenar. A sua vocação não era restaurar telas, mas restaurar almas. Daniel, por sua vez, encontrou uma paz que sua erudição jamais lhe havia oferecido. Ele não perdeu sua racionalidade, mas a expandiu. Ele continuou sendo o historiador, o homem dos fatos, mas agora era um historiador que sabia que existiam fatos que transcendiam o tempo e o papel. Sua força de resistência se transformou em aceitação silenciosa. Lucas voltou a ser o menino de 5 anos que amava desenhos animados e fazia perguntas simples. A sabedoria antiga, a voz grave, os traços em aramaico, tudo isso se desvaneceu gradualmente como uma neblina ao amanhecer. Mas em seus olhos persistia a sabedoria tranquila de quem visitou o eterno e retornou. Ele não precisava mais daquela memória, pois a missão havia sido cumprida. A taça de prata, o símbolo recorrente, voltou para a cozinha. Não era mais uma chave ou um portal, mas um simples copo. Contudo, para a família Ribeiro, o metal brilhante era o símbolo da memória que eles carregavam no coração, a certeza de que a taça havia cumprido seu papel, unindo 2 milênios através do afeto. O objeto material agora era o lembrete de que o amor é a única lei que o tempo e a morte jamais poderão quebrar. O silêncio final não foi de vazio, mas de plenitude. Na simplicidade de Ouro Preto, onde a história se curva para beijar o divino, o mistério não se resolveu com uma resposta científica, mas com uma certeza. A conexão que uniu um apóstolo e seu mestre, 2 milênios atrás, era a mesma que unia uma mãe e seu filho no presente. A vida não era um ciclo fechado, mas uma conversa eterna. A história termina com uma reflexão poética e ambígua, algo que o público levará consigo. Se o amor de um apóstolo pôde atravessar 2 milênios, usando um menino e uma taça de prata para sussurrar um segredo de afeto, quantas outras almas estarão por aí, esperando apenas o momento certo e o coração certo para finalmente terminarem suas conversas inacabadas? Olhe para as crianças ao seu redor. Será que elas estão apenas brincando ou será que estão terminando uma história muito, muito antiga?